Bom dia. Bom Bom dia, dia, Ana Luísa. Tudo bem? tudo bem, a senhora? Joia. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal está entrando. Pronto, é só isso. 8 pessoas. Parou de pedir para admitir. Opa, mais um. 10. É só minha aula que começa mais cedo, as outras começam mais tarde? Não, na verdade, tem uma aula na sexta-feira que começa às 7 horas. Mas os outros professores, todos que começam mais cedo, estão fazendo a partir das 8 mesmo. E aí, como é que tem sido a participação, Ana Luísa? Tem sido só pequenininha mesmo? 10 pessoas? Tá indo uma média, assim, de 20 pessoas. Imaginei. Aí vai chegando mais tarde, né? É, Porque essa aula vai das 8 às 9, essa do trânsito. Depois, das 9 às 10 vai ser a de estágio em escolar. Então, se o pessoal começar a chegar às 9, vão chegar só para a segunda matéria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Bom dia, quem foi chegando depois, eu não ouviu falar bom dia. A Rafaela que está aqui é a Rafaela Buzelli? Ou a Rafaela do Sou Pedro? eu, Tati. É a Rafa. Bom dia, Rafa. Bom dia. Eu não tô vendo a outra Rafaela, ela não tá fazendo, não, gente? Eu não a eu vi. acho que ela trancou. O Deve ter Pedro, trancado por causa da da pandemia. pandemia, mas o Pedro ainda tá, o namorado dela, né? Assim, não sei se eles ainda namoram, acho que sim. É, a gente faz a relação. Sempre quando fala de um, lembra do outro. Eu já ia dizer, ele tá, não tá? Tá. Eu ia dizer que nosso público é só feminino, mas o Anderson tá aqui, não tá, Anderson? Tô sim, vou só limpar aqui a mesa, viu? Tá bom, bom dia. Bom dia, professora. Pessoal, eu mandei um texto para vocês. Bom dia, Júlia. Bom dia, Nayara, Bruna, todo mundo que está falando bom dia no chat. Mandei um texto para vocês sobre as perspectivas, né, da psicologia do trânsito e vou apresentar para vocês alguns slides que faz mais ou menos um resumo do texto. Nós não vamos ficar lendo o texto aqui na aula, que eu acho que não faz sentido. O texto é para vocês fazerem uma pré-leitura para se prepararem para o conteúdo da aula, certo? Mas se tiver alguma dúvida ou algum comentário a respeito do texto, vocês podem levantar essa dúvida ou esse comentário aqui sem problema algum. Antes de eu passar, eu compartilhar a tela para os slides, alguém quer fazer algum comentário sobre o texto? Ele é bem tranquilo, né? Ou vocês não leram? Oi, Patrícia, obrigada por colocar vídeo. Eu adoro gente que coloca vídeo. Obrigada mesmo, que todo dia só fica eu, um monte de vergonha, mas eu tenho tanta dó de deixar a senhora aí falando sozinha. Obrigada, Ana Luísa. Até para ter dó mesmo, porque não é justo com a gente ficar só a carinha da gente aqui, vocês não. Ó, agora o Anderson não é o único homem, não. O Josué chegou. Bom dia, Josué. Oi, bom dia. Então, eu estava falando, obrigada, Dilane, ter ligado a câmera. Eu estava falando de
quem já leu o texto, se tiver alguma dúvida, que pode colocar aqui para a gente discutir. Mas que eu não vou ficar lendo o texto com vocês, porque não faz sentido, né? Então, eu vou apresentar alguns slides que também falam a respeito do mesmo assunto. Como eu já tenho 18 pessoas aqui comigo, eu já vou compartilhar a tela para a gente começar, porque nós não temos muito tempo em relação a essa aula, né? Uai. Ah. Aqui, está dando para ver uma pista? Vou aumentar. Ficou melhor assim? Uma pista de trânsito que forma um cérebro, certo? Correto. Então, nós vamos passear nessa pista hoje para a gente conversar sobre ela. Nós vamos falar então a respeito do que diz lá no texto, sobre um pouquinho da história da psicologia do trânsito, principalmente no Brasil, que sempre existiu a necessidade de uma área da ciência para fazer uma organização a respeito do trânsito. Antes eram carroças, charretes, pedestres já existiam, pessoas andando a cavalo, mas já existiam as ruas, as vias, as estradas. Então, o trânsito como uma área da vivência social, ela já existe há um bom tempo. Não com os sinais de trânsito, com a legislação que existe hoje, mas ela já existe há muito tempo. Na década de 40 e 50, aconteceu uma necessidade de implementar-se medidas preventivas, ou seja, para quem fosse dirigir, tinha que fazer uma seleção médica e uma seleção psicotécnica. A seleção médica, quem já fez a aula de trânsito sabe que a seleção médica Aliás, vou perguntar, ao invés de ficar falando. Quem já fez o teste para tirar a carteira? Que tipo de exame médico vocês fazem? Professora, É o de acuidade visual Acuidade visual? e ele, na verdade, deveria ser vários testes, né? Mas o cara senta lá na sua frente e pergunta se você tem alguma doença, se você tem, sei lá, algum tipo de episódio epilético, se já teve algum na vida, alguma coisa. Se não, responde tudo não, ele te entrega seu laudo lá e pronto. É só responder tudo não. A dica é essa, né, José? É essa aí. Vocês se Você viram. não fez um teste físico de fazer força, apertar um negocinho, não? Não, Deve ser por não. uma questão de idade. Talvez, Tati. Quando eu Talvez fui seja. fazer a renovação da minha carteira, não a primeira vez que eu fiz a carteira, mas quando eu fiz a renovação, eu fiz o exame de vista, né? A gente faz o exame da visão, e dá eu não sei o nome, é de fazer ginástica, que fica apertando assim uma mola, a gente tem que Eu fazer, acho que eu sei qual que é. a gente tem Eu que já fazer vi. força. Quem falou? Mas eu não usei esse, não. Patrine, eu fiz o da força também. Patrine, você fez esse da força também? Aham. Pode depender também de médico para médico, né? Pode ser que uns sejam mais delicados no sentido de especificar melhor, sejam mais atentos. Eu acho que alguns podem ser mais atentos do que outros e fazer um teste mais completo. Eu fiz esse da força da mão. Para que a gente tem que saber se tem a força da mão? Para controle do volante, para passar uma marcha, né? Para controlar o carro na via. Então, o teste médico ele é necessário. Ana Luísa, você ia falar alguma coisa? Você ficou me segurando seu microfone aí? não, é porque o Lucas tinha pedido pra gente pedir pra aceitar, mas agora eu já vi que ele já entrou. Eu estou aceitando na medida que aparece aqui. Bom, além dessa medida preventiva, que é selecionar de maneira médica quem que pode fazer, quem é apto a dirigir, a ter uma carteira de habilitação, né? Há também a necessidade de fazer o exame psicotécnico.
Esses testes, nós vamos falar especificamente sobre eles em outra aula. Bom, o primeiro Código Nacional de Trânsito, então, ele data de 1941. Foi ele que estabeleceu essa obrigação de que quem quisesse tirar a habilitação tinha que fazer tanto o teste médico quanto o teste psicológico. Então, os primeiros psicólogos do trânsito, eles, na verdade, eles não eram psicólogos, né? Eram engenheiros que aplicavam o teste psicotécnico, porque naquela época ainda não tinha, talvez, psicólogo formado no Brasil, porque no Brasil a gente conhece a psicologia como ciência, que tinha já faculdade, etc., a partir de 1962. Então, lá em 1941, ainda já existia Código de Trânsito, já existia a exigência de se fazer um exame psicotécnico, mas ainda não tinha, talvez, psicólogos formados. Então, os engenheiros que foram os primeiros a aplicar os testes psicotécnicos. Aqui a gente tem um exemplo nessas duas fotos da mesma rua, chamada Rua do Príncipe, datada da década de 40, 50 e nos dias de hoje. Olha só a diferença. Hoje tem vários veículos e na época tinha um barco. Vocês estão vendo que tem água no meio da rua? Então tem gente de canoa, tem gente de bicicleta, tem um carro motorizado ali atrás, mas o povo está sentado em cima do carro e não dentro, provavelmente porque está alagando tudo. Então, era um jeito muito diferente de verificar o trânsito. Então, em 1946 é que foi decretada a lei de que os exames psicotécnicos eram obrigatórios para a aquisição da carteira de habilitação. Então, começaram os primeiros estudos a respeito dessa prática de aplicar um teste. Como eu disse para vocês agora há pouco, antes de passar o slide, que a profissão do psicólogo ela foi reconhecida em 1962 no Brasil. E que os profissionais que atuavam na avaliação das condições psicológicas para dirigir, eles já estavam há bastante tempo aplicando os testes, logo depois que os engenheiros pararam de assumir essa função, mas eles ainda não eram reconhecidos como profissionais. Então, olha só, se antes da psicologia ser reconhecida como ciência e profissão no Brasil, ela já era utilizada dentro do Brasil, mesmo sem esse papel científico, a psicologia do trânsito, a gente pode dizer que ela é uma das primeiras áreas de atuação do psicólogo aqui no Brasil, porque nem existia ciência e já existia essa atuação. Na verdade, existem algumas controvérsias, existe uma polêmica se é necessário mesmo fazer esse exame psicotécnico ou não. E aí, em 1977, conseguiram derrubar a obrigatoriedade do exame psicotécnico. Fizeram tanta polêmica, levantaram tantas questões, fizeram tantas pesquisas que acabaram conseguindo abater a nossa parte aí no teste psicotécnico, não precisava mais. Eu vou mostrar agora alguns estudos que fizeram com que os testes psicotécnicos voltaram. Mas antes de eu mostrar, eu vou perguntar para vocês. Pensa que vocês não são alunos da psicologia, para vocês não defender de uma forma bairrista, né? Pensa que você não é aluno de psicologia, mas pensa como jovem que vocês são e que, principalmente quem não tem carteira, ainda não tirou a habilitação. O teste psicotécnico, ele é necessário? Ele verifica, de fato, se a pessoa pode ou não dirigir, está apta ou não? O que vocês acham? Se você pensar da maneira que ele é feita, pelo menos não, né? Como assim? Da maneira que ele é feito atualmente, porque eu vejo isso, muita gente fala, eu nunca fiz, então eu não sei. Eu não fiz o processo de tirar a carteira ainda. Mas pelo que eu vejo as pessoas falando, tem uma coisa muito assim, de o teste nem ser realizado de verdade da maneira que ele foi feito para ser realizado, né? Então, na verdade, ele não está sendo aplicado, então não faz muita diferença. Talvez seja por isso que ele tenha caído num certo descaso. Pode ser?
Alguém mais que eu gostaria de dar opinião? Eu vejo sim também, como a Ana falou, quando eu fui fazer o meu, era o palográfico, né? Aí eu fiz com mais 30 pessoas na sala, mais de 30 pessoas na sala, entendeu? Um Aham. calor miserável. Como é que você faz um teste psicotécnico que vai atestar agressividade numa sala com mais de 30 pessoas e um calor miserável? Todo mundo vai ser agressivo nesse momento. Não tem como. Talvez, Quanto mais talvez eu é um quero ir teste embora para logo de isso, fazer. né? Talvez é uma ideia de É, colocar você numa situação bem complicada. mas aí eu vejo, na época que eu tirei a habilitação, né, nem sonhava em fazer psicologia, eu já achava desnecessário aplicado dessa forma, então eu acho mais desnecessário ainda agora, entendendo um pouquinho mais como que funciona o teste. Eu não sei. Eu não sei se do jeito que eles aplicam, Tati, às vezes você vai saber me dizer se eles evitam alguma coisa mesmo de fato, ou se não muda bosta nenhuma, entendeu? Não, infelizmente, não pelo fato de ter sido aplicado coletivamente, porque o palográfico é um tipo de Uhum, teste que pode ser aplicado coletivamente. Mas uhum, eu não sei se qual foi a forma que ele foi aplicado, as orientações, a forma de corrigir. A gente tem que pensar que pesa muito mais a forma como ele é aplicado, no sentido de as orientações que são dadas, se elas são orientações corretas, na hora de corrigir, se ele é corrigido de fato corretamente, se ele é associado com outros testes, só ele puro não dá para medir muita coisa. Você só fez ele, Josué? Você não fez o Eu HTP? acho que eu acho que eu fiz o de A desenhar também, casinha? tipo, desenhar uma árvore e uma pessoa, eu acho, Isso, se eu não me engano. HTP, House, Tree e Person. É, É esse teste que desenha a casinha, a árvore e a pessoa. é. Então, Mas foram só esses dois. e fez uma entrevista com o médico. É, As condições de foi. aplicação, a gente sabe que as condições de aplicação de um teste, elas são muito importantes. A questão da iluminação, a questão do clima da sala, né? Ventilação ou não, como você disse, a sala estava abafada, estava quente pra caramba. Isso não são condições corretas para aplicar um teste, mas isso também não implica severamente no resultado. O que mais me preocupa a forma, o descaso como os testes são aplicados hoje em dia. Eu já vi clínicas, já ouvi dizer, não vi não, já ouvi dizer de clínicas que quem aplica é uma recepcionista. Ela não é psicóloga. Ela foi orientada pela psicóloga, o psicólogo teve que ir lá comprar os testes, ele que assina os laudos, e talvez ele que faça correção, não sei, mas é uma recepcionista que é orientada a aplicar. Não pode. Não pode. Quem tem que aplicar tem que ser um psicólogo mesmo, uma pessoa formada. Aí, Josué, você me pergunta assim: só o teste palográfico dá para saber se a pessoa é apta ou não? Quando eu trabalhei no RH, uma vez eu coloquei 30 pessoas, não, uns 20 candidatos numa sala para eu aplicar um teste para segurança. Eu estava fazendo uma seleção para segurança na empresa que eu trabalhava, na de RH. Hum. E primeiro que eu já tinha feito uma triagem, né, para eu chamar pessoas para fazer teste para segurança, eu tinha chamado 20 fortão, né, 20 guarda-roupa, 2x2, assim, e tava aquele tanto de homão dentro da sala. E eles já tinham feito muitos testes. Foi uma tarde de avaliação, então foi bem puxado. Eles fizeram vários testes: teste de raciocínio, teste de atenção, teste de personalidade. E por último, eu fui aplicar o palográfico. E pasme no resultado que eu tive. Na hora que eu expliquei dei as orientações da aplicação do teste, todo mundo estava prestando atenção. E aí eu falo assim, ó, vocês vão fazer traços um após o outro, o mais bem feito possível, o mais parecido com esses aí originais possível, e vocês não podem parar. Essa é a orientação que a gente dá. Aí eu brinco, né, para dar uma relaxada naquele climão de avaliação, eu brinquei e falei assim, olha,
Eles estavam num formato assim de sala de aula e as janelas eram no fundo. Aí eu brinquei e falei assim: olha, pode cair um helicóptero lá atrás e explodir. Ninguém vai parar, todo mundo vai continuar. Aí eles deram uma risadinha para ficar meu amigo, porque a gente quer ficar amigo do aplicador, né? Para poder passar no teste. Aí eu comecei, falei: olha, ao meu sinal, vocês vão começar. Todas as vezes que eu disser sinal, vocês façam um X e continuem logo em seguida. Não parem até eu dizer que pode parar. Pois bem, eu falei valendo e eles começaram. Concentradamente, estava todo mundo lá fazendo tracinho e um candidato surtou. Ele estava sentado no fundo da sala e ele levantou e começou a gritar e dar murro na parede. Ele pegou o teste dele, rasgou e ele falou assim: eu não vou fazer desse teste não, porque eu não sou idiota de ficar aqui fazendo desses tracinhos. Os outros candidatos obedeceram a minha orientação e continuaram concentradíssimos, assim, nem olharam para trás. Eu acho que eles pensaram que era uma pegadinha, sabe, da minha parte. Hoje é cômico, mas no dia para mim foi trágico, foi pânico total, porque eu comecei a ir devagarzinho no rumo da porta, porque eu pensei, gente, estou numa sala com 20 seguranças, mas eles não vão fazer nada para me defender, porque estão pensando que é uma pegadinha. E se esse homem vier me atacar, ele vai me machucar e eles não vão fazer nada. Eu até pensei naquelas pegadinhas de programa humorístico, que eu ia sair correndo da sala, o cara ia sair correndo atrás e eles iam continuar lá fazendo tracinho até no outro dia, se alguém aparecesse para falar, pode parar, porque eles estavam muito concentrados. Esse homem falou palavrões que eu desconheço, que eu não sei repetir para vocês. Ele ficou muito, muito possesso. Ele falava grosso, ele falava numa língua que eu não conheço. Eu não sei se ele ficou possuído, eu não sei se ele surtou, eu não sei se ele tomava remédio e não tomou aquele dia. Enfim, o que eu quero exemplificar para você, Josué, é que pelo menos os loucos varridos a gente pega. Pega. Esse aí tem um sério problema, né? Com agressividade. Olha, eu realmente, eu fui olhar no... engraçado, né? Porque a hora que eu falei, último sinal, pode parar, todo mundo parou e parece que desligou o homem da tomada. Ele sentou, quando eu falei pode parar, ele sentou e ficou parado. Aí todos os candidatos ficaram tudo olhando para mim com aquela cara de como quem diz assim, viu? A gente não caiu na sua pegadinha. E eu com cara de idiota. Passamos, né? Todo mundo falando, acho que passou, hein? A gente não parou de fazer tracinho. Quando foi, eu falei, vocês podem devolver os testes de vocês, podem colocar aqui sobre a mesa e devolver. Esse foi o último teste. Em breve eu entrarei em contato com vocês a respeito do resultado. Ele catou os caquinhos dele lá, os papelzinhos dele no chão, jogou em cima da minha mesa, saiu resmungando. Eu fui olhar no currículo desse rapaz, ele não tinha ficado mais do que um mês, 40 e poucos dias, em nenhum lugar que ele trabalhou. Provavelmente os outros lugares que ele trabalhou não fizeram um teste psicotécnico, não fizeram uma seleção antes dele entrar. Talvez fizeram só uma entrevista. E ele é uma pessoa de boa aparência, sabia conversar direitinho. Tanto é que ele passou por todas as etapas. Os testes eram a última etapa de seleção. Ele já tinha feito entrevista, ele já tinha participado de dinâmica de grupo. Aí os testes eram o último dia de seleção e ele surta, né? Não sei se ele não tomou o remedinho dele aquele dia, o que aconteceu, mas eu costumo dar esse exemplo para dizer exatamente isso. Olha, no mínimo dos mínimos, um exame psicotécnico, uma seleção bem feita pode barrar algumas pessoas realmente que não estão aptas. No caso, esse homem ia ser, se ele fosse selecionado, ele ia ser selecionado para segurança. Ele ia trabalhar armado. Imaginem o perigo que seria isso, com um traço de transtorno tão forte como esse, né? Então, como a gente está falando, se o exame psicotécnico ele pode ser considerado válido ou não, tanto é que ele foi vetado em 97. Então,
realmente, em alguns casos, em algumas instituições que aplicam, né, alguns profissionais da psicologia, infelizmente, podem estar fazendo com que esse teste seja banalizado. Pela forma que está sendo aplicado, pela forma que ele está sendo corrigido. Se for só para ganhar dinheiro, realmente ele não está tendo o valor que ele tem. Mas se a gente for pensar se um teste psicotécnico tem valor, ele tem. Quando ele é bem aplicado, ele tem seu valor. Aí, esse texto aqui, esses slides, vai fazer um resumo, inclusive de algumas coisas que a gente já falou aula passada. Eu vou passar mais rápido em algumas partes, porque a gente tem que ir para as perspectivas, né? O que seriam as contribuições da psicologia do trânsito. O Rosenstraten, que é o nome mais conhecido, que é a pessoa que mais foi o primeiro a falar sobre trânsito, ele definiu a psicologia do trânsito como esse estudo do comportamento de quem participa do trânsito. E quem participa do trânsito? Todas as pessoas que estão se deslocando, sejam um motorista profissional ou amador, como é o caso desse Freud que está aí sentado no carro, é uma montagem, um passageiro ou um motorista de um transporte coletivo, um pedestre, um motociclista. Vinícius, você quer falar alguma coisa? Era só questão de curiosidade, né? A senhora falou que o teste foi suspenso em 97. Ele ficou quanto tempo suspenso, mais ou menos? Eu não tenho certeza da data, mas eu acho que algum slide aqui para frente vai mostrar. Mas ele voltou rápido. Certo, obrigado. Não ficou muito tempo, não. Então, todos esses elementos que estão sendo apresentados aqui nesse slide, eles fazem parte desse conjunto que é o trânsito. Não é só o comportamento de quem dirige exatamente numa rodovia ou de um motorista de uma rede urbana. Pode ser o passageiro, pode ser o pedestre, todos esses participam. Por que a gente diz que o pedestre participa do trânsito também? Gente, vocês já viram tanto que é complicado dirigir quando o pedestre não sabe lei de trânsito? Porque assim, quem é motorista e sabe lei de trânsito, quando a gente está no lugar de pedestre, eu pelo menos sou assim, eu não faço pirraça não, porque tem gente que é pirracento, né? Quando tá no lugar do pedestre, gosta de pirraçar os motoristas. Em que sentido de pirraça que eu tô falando? Qual que é a velocidade que se deve atravessar uma faixa de pedestre? Gente, tem pedestre que porque acha que está na faixa, ele pode desfilar. Todos os carros têm que parar e a pessoa atravessa como se fosse assim, sabe? Eu sou mais importante do que todo mundo. Ah, não. Quando eu estou pedestre, eu vou passar numa faixa, eu sinalizo para ter certeza que o carro está me vendo. Eu não vou enfiando na faixa de qualquer jeito, não. Porque tem pedestre que acha que tem faixa, o carro vai parar, e isso é muito perigoso. Então, eu sinalizo. Quando eu vejo que o carro vai passar, eu passo, sabe quando a gente dá aquela caminhada trotadinha? Eu passo trotando, porque eu sei que quem está ali no trânsito quer acelerar sua via logo, quer despachar logo. Mas não, tem gente que passa na faixa de pedestre para matar o motorista de raiva. Outra coisa, a faixa existe, quando existe o semáforo também, quem é que manda? O semáforo. Então, o semáforo tem que estar vermelho para a faixa funcionar. E tem pedestre que não sabe disso. E vai enfiando. Não, tem faixa, então você tem que parar para mim. E não é bem assim. Então, olha só, tinha que ter curso de habilitação para pedestre. Porque é complicado a gente dirigir com pedestres que atrapalham a vida da gente. O ciclista. Eu sei que não existe via para o ciclista. A cidade tinha que ter a via para o ciclista. Mas, infelizmente, o ciclista acaba ficando misturado entre o pedestre e os outros veículos. A gente nunca sabe onde exatamente esse ciclista está se colocando. O comportamento, então, do trânsito, ele vai compreender a reação de todas as pessoas que estão se movimentando ali no trânsito. Todo mundo que está em movimento, seja a pé, seja de carro, seja de bicicleta, seja de patinete, de skate, qualquer pessoa que está se movimentando dentro do trânsito, ela é considerada
componente dessa parte, desse setor. Para que serve a psicologia do trânsito? Como a gente disse, inicialmente ela nasceu para fazer a avaliação das pessoas. Como que é a avaliação para CNH? Que tipos de critérios que são necessários para a pessoa passar no teste CNH? Ela deve detectar a atenção, a percepção, diferenciação de sinais, conhecimento de normas e símbolos, tomada de decisão e capacidade de reagir rapidamente. Então, a gente tem que, além de personalidade, de traços de agressividade na personalidade. Então, a gente tem que verificar várias coisas. Às vezes, um teste só não é fácil a gente verificar tudo, por isso que a gente faz mais de um. Como a gente disse na semana passada, além da aplicação de testes, os psicólogos têm feito parte também da psicoeducação. São programas para prevenir acidentes de trânsito. E também as pesquisas. A gente pode ver que existem pesquisas em várias áreas, verificando vários problemas dentro do trânsito. Problemas psicológicos, problemas psicofísicos, psicossociais, no sentido que fala de problema no trânsito, né? Violência, alcoolismo, imprudência. Todas essas temáticas irão compor as nossas aulas. Se vocês observarem no plano de ensino, que já está disponível para vocês, cada aula a gente vai falar de um tema, a partir da próxima semana. Então, a gente vai levantar medo de dirigir, ansiedade ao dirigir, a agressividade e o ato de dirigir. Todas essas são temáticas importantes para a gente destacar. Aqui fala de um caminho de quem quer fazer uma especialização na área. Nós não vamos nos ater muito nessa parte. Há alguns anos atrás, estudar psicologia do trânsito era só verificar se o sujeito estava em condições de dirigir ou não. Hoje a gente sabe que é uma pesquisa, uma avaliação de fenômenos psicológicos que vai muito além disso. É um trabalho multidisciplinar. Um psicólogo que vai trabalhar na área de psicologia do trânsito, ele tem que estar ciente de que ele vai trabalhar com um engenheiro, ele vai trabalhar com políticas, é uma área de gestão pública, o trânsito dentro de uma cidade, e outros profissionais da área. Então, ele precisa se qualificar. Tem uma dica aqui de alguns lugares que tem especialização na área de trânsito, para quem se interessar. Goiânia já tem. Esse slide aqui não foi feito por mim, mas já existe a especialização em Goiânia também. Bom, em 2000 foi feita uma resolução a respeito do manual para a avaliação psicológica. Em 2009, teve uma que substituiu a de 2000. Então, ela revogou a resolução de 2000 e passou a valer a de 2009, que tem o Código de Trânsito Brasileiro e tem também o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Qual que é o conceito de avaliação psicológica? Existe toda essa burocracia regulamentada. Então, é uma lei que diz como que deve ser feita a avaliação psicológica, que tem todo um processo de coleta de dados, de interpretação. Quem pode fazer esse teste? É só o psicólogo. Então, é tudo documentado e tudo regulamentado. Se existem furos, infelizmente, são pessoas que estão burlando a lei. Habilidades mínimas para um candidato passar. Ele tem que ter tomada de informação, ele tem que ter processo de informação e tomada de decisão. Então, são testes que vão medir atenção, inteligência, memória, orientação. E tem 2 testes que são os que medem o comportamento e outro os traços de personalidade. Esses são exatamente o HTP e o palográfico, que são os mais utilizados. Além disso,
Além dos testes psicotécnicos, pode ser realizado e deve ser realizada uma entrevista psicológica. É essa que o Josué falou que a maioria das respostas é não. Bebe? Não. Fuma? Não. Toma remédio controlado? Não. Às vezes a pessoa nem presta atenção no que está respondendo e diz não, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que está dizendo não e, na verdade, tem um bocado ali que é sim, né? Mas é o jeito do brasileiro responder esse tipo de pergunta. Aqui, Josué, falando do que são as condições de aplicação do teste. É regulamentado. O ambiente deve ser um ambiente que a gente chama de salubre, ou seja, saudável. Ele tem que ter ventilação, iluminação adequada, tem que ter espaço adequado entre os candidatos. O teste precisa, o momento da aplicação do teste precisa ser planejado. Não é qualquer pessoa e qualquer dia, de qualquer jeito, que vai aplicar esse teste. Então, existe uma regulamentação. Oi. Existe, como você falou que existe uma regulamentação, quem que é o órgão responsável por fiscalizar isso, então? No caso, se for uma denúncia a respeito do trabalho do psicólogo, a gente pode se denunciar para o CRP. Mas se for alguma coisa mais macro, né, aí pode-se fazer uma denúncia no CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Nesse caso, por exemplo, de a sala não estar da forma correta, você não tem condições normais para aplicar esse teste. E aí, no caso, por exemplo, você reprova no teste, entendeu? Você pode recorrer, sim, o candidato pode entrar com recurso. E é bem capaz de ganhar. Não sabia. Pode. Só que as Deve pessoas demorar que só a porra também, mas... Mas as pessoas não têm muito acesso à informação, né? São poucas pessoas que vão reclamar isso. Vinícius, você tá me deixando tonta, você podia quietar. Desculpa, professor, eu tô arrumando aqui. Você fica andando aí com essa câmera ligada, eu tô tontinha, cada hora é uma luz, é um chão, é um teto. Todas essas normas que nós estamos citando, tanto de avaliação quanto de mensuração, elas são regulamentadas. E quando uma pessoa aplica, uma psicóloga aplica um teste, ele deve seguir as normas dos manuais. Gente, quando vocês chegarem na disciplina de psicodiagnóstico, vocês vão ter acesso à clínica do curso de psicologia, e lá tem vários testes, e esses testes cada um deles tem o seu manual. Tanto para aplicar quanto para avaliar, ou seja, para corrigir, existem normas a ser seguidas. Todo teste, quando a gente compra, ele vem com um manual. Então, essas normas devem ser seguidas na hora da correção. E existe também, no CFP, no Conselho Federal de Psicologia, tem uma resolução que foi feita em 2003, que orienta como que deve ser escrito um manual que orienta a elaboração desses documentos. Então, quando a gente vai fazer um laudo, tem uma orientação. Quando é um parecer psicológico, é uma orientação. Quando é um laudo, é outra. Quando é um relatório, quando é um atestado. Vocês vão ter essas orientações ainda na disciplina de avaliação, métodos e medidas. Aprender a escrever documentos diversos dentro da psicologia. Eu estou no último minuto. Assim que cortar, a gente volta, mesmo que já são 20 para as 9, a gente tem 10 minutos ainda dessa aula. Então, assim que cortar, vocês voltem no mesmo link das 8 horas da aula de trânsito, para a gente fechar essa aula, tá? Depois, às 9, a gente vai para o outro link que é de estágio, tá bom? Bom, o resultado aliás, deixa eu voltar aqui. Vai me cortar. O resultado, ele pode ser apto, inapto ou o inapto temporário. Então, a gente